das trevas e do coisa. A Flávia falou Oi? Olha, eles vêm, né? Vamos tudo já, tá? Desliga. Tá. Beijo. Cadê o Gabriel? Eu ia pra faculdade. Eu disse que tem aula. Não sabia se ia ter aula, se não ia ter aula. Não faz barulho ali, né, Zé? O que é mosquitinho? 2 minutos agora. É só em mim, eu tomei banho hoje. Não, eles vêm mesmo. Oiê! Desculpa. Oiê! Tá bom, né? E aí? Tá? Como estamos? Bem comprometido. Posso pôr água ali? Meu copo é em homenagem ao Stanley. Eu gosto. Você compartilhar? Você alguma coisa? E aí? Você viu o Você novo não filminho dos Amigos da Luz? Muito legal. Do Não, boleto? não vi. Viu? Não, Nossa, qual que é? é uma graça. Boleto. Boleto já. O boleto, é. Nossa, eles são muito bons, né? Os Amigos da Luz? Os Amigos da Luz. Acho que eu Nossa, vi. Eu vi Tem o... muita graça. É, Ah, eles são muito legais. são né? ótimos, né? Sim. Eu tive que fazer uns recortes pro negócio da mocidade lá, pra montar as prévias da vivência, sabe? Que vai ter no Cubenoesp. E é engraçado como as coisas são, né? Porque é do que a gente tinha falado no estudo. Estudo do Evangelho, alguma coisa, era muito próximo. E deu tipo certinho o prazo, sabe? De fazer os dois e ter que fazer o recorte. Olha, como nada por acaso, né? Que ajudou muito na hora de fazer. Vamos lá? É muito legal. Faz oração. Boa noite a todos. Vamos começar os nossos trabalhos, fazendo a nossa oração. Então peço a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo e aos que estão aqui presentes, fechar os olhos e mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre querido. Nosso coração, agradecidos a Jesus por todas as bênçãos recebidas, pela oportunidade do trabalho, e vamos sentindo essa gratidão ir aumentando, e vamos compartilhando esse sentimento uns com os outros. E juntos, com essa energia positiva, vamos direcionar a todos os necessitados que estão nos hospitais, que estão nos orfanatos, aos que estão nas ruas, a todos aqueles, Senhor, que estão necessitados. Que a Tua paz possa envolver a cada um deles
e que nós possamos seguir os nossos trabalhos, orientados pela equipe espiritual que aqui comparece, aos quais nós pedimos a vossa bênção, Jesus, e que nós possamos, em sintonia com eles, aprendermos um pouco mais do seu Evangelho de luz. E assim damos por iniciados os nossos trabalhos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Avisa os comentários. Não, vamos começar da palestra de ontem rápido. Bom, só um aviso antes da gente começar a palestra, né? Nós vamos avisar, já tinha colocado na página, nós vamos parar às 9. Nós temos algumas coisas para fazer do evento da Célia, precisa atrás de camiseta e tudo mais. Nós vamos tentar fazer hoje ainda, porque amanhã ainda para ajudar o feriado, nós nem lembramos disso. Então nós vamos parar às 9 e avisar a internet, né? Porque se vier o temporal que está ameaçando, nós vamos ter problema com a transmissão, com a conexão. Com a energia, com tudo. Provavelmente nós vamos ficar no escuro. Então, só para avisar, então nós vamos parar. O Acácio eu sei que vai reclamar já. O Gervásio não apareceu ainda, ele está sem luz lá também. Então, só avisando, então nós vamos parar às 9. E o tema, de qualquer maneira, eu acho que a gente ia ter que levar duas semanas, né? Embora sejam 7 perguntas, eu acho que é um tema que existe uma curiosidade muito grande, existe uma profundidade muito grande, então eu acho que de qualquer maneira a gente ia ter que fazer em duas semanas, né? E como a gente sempre fala que não tem pressa, então de qualquer maneira a gente aproveita para dar uma esticada. A gente não ia dar conta, eu acho, de fazer todas elas hoje, né? As perguntas são maiores que as respostas hoje, né? E os comentários também são extremamente longos, né? Então, mas aí, exatamente isso. Como a gente combinou que não tem pressa mesmo, a gente faz hoje, tenta fazer metade, e a semana que vem a gente continua da onde a gente parar. Palestra de ontem. Muito legal. Olha isso, puxa mais um pouquinho só. É para vocês duas, né? Aí no meio, vou chegar a vocês. E aí? Os comentários na internet foram muito bons. Eu fiquei com algumas dúvidas, mas aí eu pesquisei e... a palestra tudo bem. foi um pouquinho mais aprofundada, né? Sim, Não, técnica. não foi para quem teve o primeiro contato com a doutrina espírita, por exemplo. Mas se a pessoa se interessar, ela vai... eu achei bem, que nem a Jéssica, por exemplo, que é uma menina que começou a participar recentemente, assim, a cara dela era de que ela estava, inclusive parecia que ela estava fazendo uma conexão de coisas que a gente já falou em outras palestras, sabe? O semblante dela, assim, que ela fazia aquela cara de, sabe assim, não era uma cara de... Eu acho interessante ter palestras mais profundas, mesmo para a pessoa procurar. Sim. Ou entrar em contato com a gente, ou deixar perguntas, né? Tirar dúvidas, acho que desperta o conhecimento, né? É que a gente que já tem conhecimento, assim, de onde buscar a resposta, fica um pouco mais fácil. Ela falou o livro, você lembra? Nossa, falou vários. Aglon? Ela falou o livro de Aglon. Mas ela falou outro também. Falou o livro de... o 7, o principal... Das 7 crostas. Então Mas é só entrar lá e dar uma olhadinha, tá? Isso sei porque foi o que eu pesquisei, mas... Bem legal. Ela citou bastante André Luiz, né? E o que você vê assim, tem alguns livros de André Luiz que fala do abismo das trevas, né? Sim. Onde resgatou o Nestor, por exemplo, no livro, as questões em que ele fala do abismo, né? Nos profundos abismos. Na verdade ela se baseou praticamente em André Luiz. E no outro, a divisão de 7, ela se baseou no outro livro. É legal que não deu medo, né? Fez uma conexão com os livros de André Luiz. Legal que ela não deixou ninguém com medo, né? Assim, assim, ela sempre tentou. Ela falava, mas. Eu fico. Você achou que você não voltava mais, né? Para lembrar, para as trevas. Por isso que no final é bom a gente sempre lembrar que todo mundo vai ser socorrido, todo mundo vai ser socorrido. Pois é, mas aí é que tá, é um detalhe até, porque a minha filha que chama sempre muita atenção. O Espiritismo é muito condescendente quando ele diz
que sempre vai ter solução. Então a pessoa não precisa se esforçar para Não. fazer. É, Né? mas E aí sim. quando a gente fala isso, eu me lembro Muleta, desse né? comentário Eu dela, pensei né? nisso ontem, que ela tava falando. Aí eu não Acaba posso sendo usar isso muleta. como muleta, porque Sim. se eu já sei qual é o meu caminho, o que eu tenho que fazer, eu não posso mais. Mas achar é muito assim. pelo contrário, né? Vou ter Você não tem né? que usar. Mas se socorrer é muito porque eu tenho mais individual. O responsabilidade. socorro é muito individual. Isso que eu quero dizer que todo mundo vai ser socorrido. Você só é socorrido quando você realmente quer. Quando Sim, você é. realmente pede de coração. E se a pessoa precisar chegar no fundo do poço para pedir, quer dizer que ela Ela pode vai. chegar no fundo do poço, que ela vai ser socorrida. Quer dizer, não existe o nada, né? Sim. Aí o que não elimina são os grau de responsabilidade, sim. né? Que aquele que mais conhece, mais será cobrado. Sim. Né? Então, assim, o Existe socorro está ali. Não, mas eu acho que Mas- existe uma diferença muito grande entre ser socorrido e eu evoluir, né? Exatamente. O socorrido é você. Inevitavelmente. E Agora, prova que você Não, mas exatamente Agora, a palavra socorrido que diz é socorrido mesmo. socorrido Sim. é você e sou amparado o tempo todo. Isso nós não Isso. podemos. E aí não tem nada a ver com o espiritismo. Tem a ver com bondade divina. Quem Exatamente. acredita ou não, aí é um outro detalhe. Sim. Mas se eu acredito nessa bondade divina, sendo espírita ou não sendo, é inevitável eu ter essa certeza. Quer dizer, então que eu estou amparado o tempo todo. Aí entra exatamente nisso. Qual é o grau de interesse na minha evolução e qual é a velocidade que eu quero fazer com que isso ande, como eu vou encarar essa forma, senão a gente vai brincar com a história daquela amiga nossa que frequentava o centro, mas se eu soubesse era melhor eu não saber de nada disso porque eu não teria responsabilidade. Até um certo ponto, sim, ela tem razão. ela tem razão. Só que tarde demais para ela. É, exatamente. Não existe isso, já sabe. Ou para quem não sabe, vai demorar mais tempo do que ela, vai demorar mais tempo do que as outras pessoas para conseguirem. Eu digo do consolo de ser socorrido, é que às vezes você tem um defeito, muitas vezes, eu pelo menos tenho esse consolo, você tem um defeito, uma coisa que você não consegue mudar, e você tem a sensação que nessa encarnação não vai dar, assim, sabe? Não vai dar pé. Né? É Então, difícil, né? O ego da gente. você faz a maior força e de repente. O livro que eu estava lendo hoje, ele falava que, por exemplo, o espírito que é mal, né? Não significa que você não tem que se indignar só porque você sabe que ele está num grau Exatamente. inferior, né? Que não é isso. Acho que eu fiz a mesma. Eu assimilei com Não um negócio significa de que ser você tem que ser socorrido. passivo com a maldade. Não tem que ser falar, ah, beleza, ele é mal e boa. Não é assim também, né? Eu acho que é mais ou menos o mesmo. Ele não deixa de ser nosso irmão, mas ele tem que ser. Exatamente. Ele tem que ter a ser punição corrigendo, dele. Tem que ter corrigindo. O educar, né? Né? Ele vai ter que aprender. Simples assim. Mas eu consegui fazer, por isso que eu tava falando também disso. Legal. Só alguns avisos, eu vi que tem, de novo, ainda bem, muita gente nova. E vamos pôr hoje. Lice, a mesma coisa. Jaqueline disse que vinha com hoje. Ele estava no grupo. Não, acho que eu venho mais tarde. Mas, bom, enfim. Quem está lá não vai dar para. Eu venho buscar convite. Não, é só dar os avisos, então aproveitar que a Ana teve que atender. Lice, por você que está vindo a primeira vez, quem está vindo a primeira vez, a gente tenta. Só um pouquinho, o convite da palestra que sábado. Está com você. Está na sua casa. Então a gente queria explicar, antes de mais nada, que a gente responde as perguntas depois uma a uma, que não sejam diretamente relacionados ao tema que a gente está tratando. Então, para quem está vindo a primeira vez, para quem não é a primeira vez, eu sei que às vezes fica cansativo, mas se não fica chato para quem pergunta e a gente não responde. Uma vez teve uma moça que ficou brava com a gente: todo mundo perguntou, você não respondeu a minha. Então é essa a justificativa, tá? Às vezes a gente não responde porque não faz parte do assunto, não é diretamente ao tema, a gente deixa para responder depois. E hoje, gente, desculpa todo esse tumulto aqui com essa história do evento, tem gente vindo buscar convite hoje, vai ser meio tumultuado. Mas vamos tocar. Vamos lá? Então vamos lá. Do Livro dos Espíritos, Volta do Espírito à Vida Corporal, capítulo 7, perguntas 392, 399, Esquecimento do Passado. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado
como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. É que daí mas é uma nota do autor, na verdade, não é do Livro dos Espíritos, que ele fala que esse ele é mais mesmo, ele entende como ele é mais dono de si, então na verdade é uma nota do autor, não é da... Ele não tem como mascarar, né? Não colocar nenhuma desculpa, colocar nenhuma desculpa. O que ele sentir é o que ele vai ser, né? Sem ele, não posso ser assim agora, porque senão na frente. Mas vamos lá. Eu sou assim porque no passado eu fiz tal coisa. Mas vamos lá, essas perguntas eu acho que a gente podia ir com calma, porque é um assunto que já tem gente perguntando, né? Se é possível lembrar da vida passada pela primeira vez. Esse é um assunto que com certeza hoje vai render muito esse tipo de pergunta, né? O que eu fui, o que eu não fui, se eu posso saber e tal. Então, vamos repetir de novo, Alice? Vamos lá. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do passado. Então, de novo da pergunta. O que ele está perguntando? Quando eu encarno, por que eu esqueço o que eu fui nas outras vidas? É essa a pergunta, né? E ele vai desenvolver das outras todas praticamente em cima disso, né? Então a resposta é: o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Tudo bem? O que foi? Mas deu certo? Deu a volta toda, Deu bug. Vou aqui fazer um negocinho rapidão. Eu não sabia que a Fernanda era a Fernanda psicóloga. Não, eu não sei quem é. Vamos lá? Você que é você? Eu falei, pois é. Tem que provar o contrário. A sabedoria divina, na verdade, ele faz com que nós esqueçamos o passado em função de que esse passado também não venha atrapalhar a vida atual, né? E as outras, agora nas outras ele vai desmembrar bastante em relação a essa, né? Só pra gente, mas a pergunta é essa, só pra gente entender então, quer dizer, quando eu encarno, por que eu esqueci as outras vidas? Que é uma pergunta comum que a gente escuta de todas as outras crenças e religiões, né? Quando as pessoas vêm falar pra gente de reencarnação, falam, mas por que você não lembra de todas as outras? Não seria mais fácil? Essa é uma pergunta que a gente escuta toda hora, né? 393. Vamos lá? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Essa vamos por parte, que aí deixa eu até um aviso aqui. Muita gente está perguntando já, quem morre esquece na vida na Terra, quem esquece o passado e tal. Então, se vocês puderem aguardar, a gente praticamente vai tratar exclusivamente disso e muito esmiuçado. Então, na verdade, dá pra gente ir. E essa, por exemplo, essa 393 dá pra gente fazendo aos poucos, né? Exato. É legal. Então, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Ele perguntou lá em cima se eu esqueço do passado, a resposta dos espíritos foi que sim, inclusive em benefício nosso, né? E aí ele continua um questionamento extremamente inteligente. Ué, mas se eu não lembro das coisas que eu fiz e eu tenho que resgatar, como é que eu posso saber disso se eu não lembro do que você falou para mim lá atrás que eu não lembro? Como é que agora você me cobra uma coisa que eu deveria lembrar? Né? Exato. A outra pergunta na sequência é: como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Ou seja, como é que eu vou aproveitar hoje as experiências que eu vivi no passado, que eu não me lembro, né, instintivamente? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. E aí fecha a pergunta: como conciliar isso com a justiça de Deus? Mas isso a gente ouve muito. Então, esse é o questionamento. Por isso que eu estou falando. Aqui, deixa eu só emendar para não parecer que a gente não está respondendo. O Acácio está perguntando uma coisa. Acácio, nós vamos chegar nisso. Está falando, mesmo com o véu do esquecimento, podemos ter alguns flashes. A Camila, que sempre está com a gente, tem a mesma dúvida. Então agora nós vamos começar
a tratar disso mais esmiuçado. Então não é que hoje todas essas perguntas que provavelmente vão chegar para a gente na internet, elas estão muito esmiuçadas nesse tema, nesse subtítulo, tá? Mas aí, tendo mais alguma dúvida, a gente... Mas aí essas 3 que ele faz aqui são as que todo mundo faz pra gente e que a gente acho que já se fez em algum momento, né? Se eu não lembro do passado e eu tenho que resgatar e eu não recordo, então como é que eu faço para lembrar? Como aproveitar a experiência passada? Então tudo que eu aprendi, como é que eu aproveito nessa? Se eu também esqueci, né? Pode-se dizer que Deus é justo. Certo? Então, e aí resumindo tudo, e aí ele fecha como ele sempre faz as dele, né? Ele fala, se eu as esqueci, se eu não me recordo, então para mim cada existência é uma nova, é uma coisa nova. Uma primeira, né? E aí eu estou sempre recomeçando, né? E aí se eu estou sempre recomeçando, como é que funciona, né? Como conciliar isso com a justiça divina, já que eu preciso? A pergunta é o que a gente ouve aqui e a gente ouve toda hora, né? Quer dizer, ó, se eu não lembro, se eu vim para resgatar, e a gente falou muito isso dentro de doutrina espírita. Se eu venho para pagar, se eu venho para isso, então, se eu venho para resgatar, e nós vamos falar lá embaixo, de prova e expiação. Se eu vim para fazer isso, se eu vim por a prova, se eu vim espiar alguma coisa passada, e você falou para mim que eu esqueci de tudo isso, para o meu bem, como é que você me cobra isso? E aí a pergunta final é isso, como é que eu concilio isso, todas essas coisas de que ele me fez esquecer, como é que eu encaixo nisso na justiça divina? Se a gente fala que ele é justo, bom e tudo mais, é essa a pergunta dele basicamente. Então a resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírita entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Aí vamos parar aí? Né? Vamos parar aí, vamos parar, senão nós vamos... Assim, se eu não lembro, como que eu... né? Não, aqui ele está respondendo. Agora ele está justificando de uma maneira... dos espíritos. Tá, mas ele está justificando aí fica muito claro. Para quem acredita na doutrina, aí começa a clarear e fica muito mais fácil da gente argumentar. Então, a cada nova existência, lembra lá, nós vamos falar lá no final de novo, eu estou evoluindo inevitavelmente. O máximo que vai acontecer é eu estacionar. Não é isso? Sim. Eu não retrocedo. Né? Mas eu já consigo distinguir. Mas eu já sei o que é o bem ou o mal. A cada nova existência eu estou melhorando e consigo enxergar tudo isso. E aí eles estão afirmando, né? O bem e o mal é uma escolha. Né? A cada nova existência o homem tem condição, tem inteligência para distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse do todo passado? Quando o espírito entra na vida de origem, na espírita, eu consigo enxergar tudo o que aconteceu. Então aí quando eu retomo para a vida espiritual, eu enxergo as bobagens e os acertos. E o mais difícil que ele fala no comentário, né? Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento. E essa é a pior. Bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Quer dizer, então, além de eu entender que eu cometi o erro, eu consigo enxergar, e claro, aí eu perco todo esse véu, eu consigo enxergar aonde eu podia ter evitado, aonde que eu podia não ter agredido, aonde eu podia não ter falado, aonde eu podia ter evitado uma agressão. Aquela voz que eu ouvi para não fazer e isso nós vamos falar de novo, que era o flash ou ao instinto e tudo mais, que Deus não deixa à toa, então essa existência não está jogada fora, nisso nós vamos falar disso lá. Mas o mais importante, por isso que eu falei desse parágrafo, né, que eu acho, para mim, que é essa vírgula depois, bem como aquilo que poderia ter impedido de cometê-las, compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de perder, que acaba de terminar. A justiça da posição que me é dada são os problemas que eu enfrentei durante essa encarnação. Por que eu passei por cada uma daquelas? Eu compreendo essa justiça, que é a questão da justiça divina.
né? Aí eu começo a entender Aí eu consigo entender aí como justiça, olho, né? E aí, então, olha, o que é que eu preciso fazer, então, para reparar aquilo, tudo que eu já fiz no passado errado e nessa última? Aí eu começo o espírito a raciocinar. Mas esse primeiro ponto é extremamente importante para a gente conseguir entender, né? Quer dizer, e principalmente, eu falo que esse é o argumento que a gente usa, né? Acho que quase todos os espíritos, quando a gente vai discutir isso com alguém, né? Onde estaria o seu mérito se eu lembrar de tudo, né? Eu sei aonde eu preciso fazer. A mesma coisa que quando você faz algumas coisas por obrigação. E aí mais para frente aí a paulada é um pouco mais firme, né? Quando ele fala disso, né? Mas vamos continuar que a gente consegue. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa, a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que ele cometeu. Dá para ir mais um pouquinho que ele vai falar da intuição, aí a gente mata praticamente tudo, né? Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Certo? Então aí talvez encaixe um pouquinho, ainda não é o que você está perguntando, Acácio, do flash, mas aí isso justifica aquilo que a gente está falando agora um pouquinho, que então aí começa a clarear, mas então é lógico que a minha existência anterior faz parte da minha atual? Claro. E aí essa resposta consegue deixar muito claro, mais claro ainda isso. Quer dizer, o que eu tenho, as minhas tendências, lembra que a gente falou semana retrasada de tendência, de instinto? Quer dizer, então todas aquelas más tendências e boas tendências são das outras existências, na maioria delas. E é isso que ele está falando. Quer dizer, então, quando eu percebo que eu posso cometer um ato falho, e eu, não, e aí lógico que nós estamos, além dessa intuição, nós estamos sendo intuídos também por esse espírito que eles acabam de falar para a gente aqui, né? Deixa eu só, estão falando, gente, eu não sei se está sem vídeo, mas a gente até deu uma preparada, aqui para a gente ainda está normal, mas hoje corre o risco porque tem gente que está falando normal, tem gente que está falando que está caindo, é que aqui já vai cair um temporal, mas até agora não caiu não caiu pra gente não, tá? Quem puder responder para os outros aí, ó, o Paulo Amorim está falando que acabou, a Maria Aparecida está falando que está sem vídeo, aqui pra gente não apareceu ainda não, tá bom? Então vamos lá, mas dá pra gente ainda ter mais um trechinho, né? Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Comentário de Kardec. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, às quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Certo? Então esse é o comentário que ele fecha lá, e o mais importante, só pra gente, reminiscência, tudo bem? Reminiscência é uma palavra antiga, hein? Alguém... Lembrança, né? Lembrança. Então, mas é uma palavra que difícil de usar, né? Que o Acácio tinha falado. Precisa sair uma nova geração de livros. Eu ia fazer, falta nova geração começar a ler. Essa é a diferença. Para tirar essas para tirar essas dúvidas. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos, ainda é reminiscência mesmo nos dias de hoje. Ainda só lembrança. Nossa, eu nunca vi. E do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores,
Temos, entretanto, a intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência, uma lembrança do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as faltas, adverte que devemos resistir. Então aí começa a entrar nos flashes lá do Acácio, que nem a Alice comentou. Aquelas né? lembranças rápidas de que parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi esse momento, né? E eu vivi. Mas aquilo é uma advertência que eu tenho que resistir a cometer o mesmo erro do passado, né? A fazer uma nova história, né? Começar um novo começo, como diz Chico. Essa é ótima para encerrar, né? Então vamos lá? Mas aí tudo bem, como a gente falou que não tem pressa, eu acho que é interessante, inclusive para quem está participando com a gente, da gente esmiuçar, porque é um assunto que constantemente a gente é questionado, né? Quem está dentro do movimento espírita, quem está, sempre tem esse, principalmente para quem chega, né? Para quem não conhece, para quem é de outra crença, de outra religião, esses são questionamentos extremamente normais, né? Esse principalmente, né? Ué, mas se você veio para pagar, para fazer as coisas erradas que você fez, por que você não lembra das coisas? Ia ser muito mais fácil, né? Se você soubesse, ó, você fez isso, agora eu tenho que fazer isso certo. E eu soubesse aquilo lá, teoricamente, o questionamento das pessoas não são tão sem sentido assim. Faltou agir hoje no estudo, né? Como que questiona isso direto? Por que eu não lembro, assim eu já faço certo? Mas aí tá lá em cima. Qual é o mérito? Não é só ir, mas se não lembra, é uma coisa boa, né? Ela tá lá na 393, logo na primeira frase. As perguntas dela, qual é o meu mérito? Se eu tô vendo que eu errei aqui, eu vou acertar aqui. Por que eu tenho mas isso foi de coração? Isso foi... Por que eu tenho isso foi meu, né? Meu, você não aprendeu, né? Não, e aí o importante... Eu estou tentando mascarar. Exato, não, e estou tentando cumprir a tabela, né? Exato. Estou cumprindo fazer a prova da colar. Como a gente fala, por que eu tenho que ser bendito? É a mesma coisa, não, e a mesma coisa, a comparação legal que tem que o senhor Almeida fazer é colar na prova, né? Sim. Porque eu passar de ano, eu não sei a resposta, mas me falaram que era para fazer assim. Então tá bom, então eu escrevo o que está perguntando aqui. Beleza. Eu aprendi? Não. Isso não faz parte do meu eu. Está no instinto ainda, né? Porque assim, a gente aprende quando aquele novo incorpora no instinto. Passa a ser meu, né? Aí pronto, aí eu aprendi de fato. Se não está no meu instinto, eu ainda estou no velho eu. E o velho eu é muito animal ainda, né? Não dá para confiar. Não dá para comparar. E o Acácio está fazendo a pergunta, essa voz da consciência, o espírito de luz, mentores, nós falamos lá em cima, Acácio. Lembra que nós temos lá, ele falou do espírito que vem nos ajudar, muito ainda, nós fizemos esse comentário, né? Pode ser intuído por esse nosso amigo espiritual que está sempre do nosso lado, nós é que insistimos em não ouvir, eu escuto e brigo, não adianta ele falar, porque eu retruco. Procura provas, né? E muito é nosso mesmo, que nós falamos agora, dessas sensações do que nós já vivemos mesmo, isso é instintivo. Aí a Alice fez um comentário agora no que a Ana falou, isso já é meu, isso já foi aprendido, eu já assimilei e isso fatalmente num momento ou outro vai ficar aflorado, vai ficar mais fácil de eu perceber, né? Eu vejo assim, te cutuco. Qual é a sua reação? Me devolver o cutuco? Né? Ou você vai lembrar, não posso fazer isso agora porque eu estou na frente da televisão, não posso fazer. Mas lá dentro você estava querendo devolver o cutuco. Né? Então é isso aí. Né? Quando eu não mais, eu só olhar para você, né? Eu aprendi. Se eu olhar e no meu olhar transmitir a mesma agressão de volta, esquece, que não aprendi. Eu não aprendi ainda, não é meu. Né? Não incorporou. Não é meu, ainda não é meu. Eu já sei que é o pior, né? Que aí entra naquela parte lá de cima. Eu sei que não era para fazer, mas ainda eu faço. Ou eu tenho vontade de fazer, porque às vezes eu não faço. Não faço, mas tenho vontade. Mas o meu instinto era de fazer, né? E aí Jesus não disse que não tivesse eu pensando aí também. Ou de Paulo, né? Paulo, o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Não, mas é exatamente isso. Mas aí encaixa exatamente. Não, encaixa exatamente nessa história de Paulo, né? Eu sei que eu não quero eu sei que está errado, mas eu ainda cometo. Isso ainda está impregnado em mim. Agora, o bem que eu sabia que eu devia fazer, isso eu não consigo fazer ainda porque eu ainda não aprendi.
né? Eu acho que é fantástico. Para mim, essa é muito... Vamos lá? Ok. 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes que nós? Quer ir parando? Vamos fazer de novo? Melhor Porque explicar esse essa também é parte, grande, né? Isso. Então, no mundo que é mais adiantado que o nosso, que é a Terra, eles já não têm mais a necessidade física e nem as enfermidades que nós passamos aqui na Terra. Eles sabem, né, eles têm consciência, compreendem que eles são mais felizes do que nós aqui na Terra, que ainda temos essas necessidades e enfermidades. Então, mas lembra, ó, é importante o que ele está comentando, por isso que ele pergunta se eles compreendem. Onde não existem mais as necessidades físicas que nós estamos acostumados, sexo, desregrado e tudo mais, e as enfermidades. E as enfermidades. Né? Tanto as morais como as físicas. Então ele pergunta, se na onde isso já prevalece, eles compreendem que são mais felizes do que nós? É essa a pergunta, né? Pois é. Mas ele continua. A felicidade em geral é relativa. E ele está afirmando, né? Ele afirmou. A felicidade em geral ela é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como em suma, algum desses mundos, embora melhores que os nossos, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo, né? A sua maneira. Entre nós, o rico, ainda que não sofra angústias das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Aí ele está falando das necessidades físicas, né? Então, mas é importante, ó, mas isso tudo ele está afirmando, né? Antes dele perguntar, ele fez aquela primeira pergunta lá, depois ele afirmou um monte de coisa e agora ele vai fazer a pergunta. Né? Pois é. Né? Então, a segunda frase você acha que ficou clara? Eu acho que tranquilo, né? Que aí é relacionado à matéria e tudo mais. Os mundos melhores que o nosso, embora eles não chegaram ao estado da perfeição, eles também devem ter algum aborrecimento, alguma coisa que os incomoda. Eles devem entediar, né? Também. Entre nós, o rico também tem as suas atribulações. Então, ora, pergunto, se na sua posição os habitantes desse mundo não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação? Ó, vocês viram que ele vem de novo, para variar, né? Eu acho fantástico a linha, o raciocínio. Ele perguntou lá em cima, a primeira... É uma pergunta. Ele perguntou, ó, esqueço do passado, esquece. Eles falaram para ele que esquece. Aí na segunda ele cutucou, ele tentou tirar mais 3, 4 coisas, e a resposta já foi mais longa e conseguiu quase convencer. E aí agora o que ele está perguntando? Ó? Pergunto, se na sua posição, os habitantes desses mundos, que já estão melhores do que os nossos, né? Não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, eles não ficam reclamando que nem nós, já que não tem lembrança de existência inferior para comparação. Você falou que ele não lembrava, agora eu estou perguntando para você, se ele não tem como comparar que a outra era pior, com o que ele usa? Qual é o termo de comparação que ele faz? Do que eles reclamam? Né? Pois é. Aí vamos lá a resposta, né? A isto é preciso dar 2 respostas diferentes. É porque é uma pergunta lá na primeira fase, se o mundo adiantado não tem necessidade física, não tem enfermidade, eles entendem que são mais felizes que nós achamos que eles são mais felizes, né? Aí então ele diz que há mundo entre aqueles de que falas, em que os habitantes, situados como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Né? Entretanto, estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não apreciam como homens, o fazem como espíritos. Né? Agora que eu desencarnar, eu entendi, né? Compreendi o meu estado, a minha posição, e aí então eu vou apreciar que lá eu era mais feliz que em mundos que eu já vivi também, porque provavelmente já vivia num mundo de expiação como o nosso, e aí então... E desde primitivo, lembra que nós passamos em todos os estados, então fatalmente, nós falamos lá no comecinho, um melhor que o outro, né? Exato. As etapas, os
mundos que nós vamos passando, isso foi evoluindo para a gente estar vivendo aqui. O mais importante, né, que eu acho da resposta aqui, eu não estou falando, lembra que não estou falando do mundo perfeito, estou falando que está melhor que aqui, e a resposta dos espíritos é extremamente... há mundos entre aqueles de que falas e que os habitantes situados, como dizem, em melhores condições que vós. Nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e a mesma infelicidade. Por quê? Porque eu sempre quero mais, né? Eu sempre estou em busca de algo, e isso... Da perfeição. O que é o quê? Lei natural, lei do progresso. Então, fatalmente, eu sempre vou estar em busca de alguma coisa que eu ainda estou procurando. Então, eu ainda me sinto, em muitas dessas situações, ainda em situação desagradável, ainda em busca de alguma coisa, ainda desgostoso, né? E aí ele complementa aqui, aí ele dá um tapa de pelica, né? Esses não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Lembra que ele perguntou lá em cima? Mas se eu não lembro, por isso que eles não reclamam tanto, porque eles não lembram, por isso que eles reclamam, porque eles não lembram que eles passaram coisa muito pior lá atrás, né? Exato. E aí no final ele fala, né? Se entretanto não apreciam com o homem, o fazem como espíritos, né? Só lembrando que espíritos felizes não são espíritos puros, né? Nem perfeitos. Nem perfeitos, para as pessoas não... Ainda falta chão para os dois. Não confundirem, né? Exatamente. Mas isso é bem lembrado ali, porque isso é uma confusão grande que tem até na divisão. Igual a questão da inteligência, né? Sim. Intelectual E da moral. Mas esse negócio de felicidade também é legal se a gente pensar assim, por exemplo, é muito mais fácil a gente lembrar do que é dolorido do que é feliz, né? Então, acaba meio que não acho que não tenha como eles não lembrarem de coisas vocês estão entendendo ou não? Entenderam? Eu acho que eles vivem na hora que eles estão vivendo um momento infeliz, eles acham que não tem mais infelicidade do que gente, é só a gente imaginar a gente. Vamos pegar nós. Sempre o mais fácil é a gente trazer para a nossa realidade. Hoje é a hora que nós passamos por uma situação extremamente trágica. Eu perco um filho. Obrigada. Eu perco um filho. Perco emprego. Perco a minha casa. Eu consigo imaginar que eu passei situação pior? Quando fecha o portão, acaba a energia, o portão não abre. Eu consigo imaginar que eu vivi num lugar que não tinha fogo? Ou primeiro eu praguejo. Primeiro eu falo que esse momento é o pior que existe na minha vida. No nosso dia a dia, a gente acha que a nossa felicidade é que estou sofrendo. Mas se eu for olhar os outros, né, tem gente só em volta da gente, mais né? do que eu. Isso nós não precisamos. Isso deveria ser o novinho, suficiente para eu me considerar uma pessoa feliz, alegre. Mas aí se a gente traz para a pergunta dele, aí fica mais difícil. Para nós espíritas deveria ser mais firme ainda o negócio. Quer dizer, se eu conseguir toda hora lembrar de verdade que nós já passamos por mundos primitivos e o cão, hoje nós estaríamos soltando rojão o dia inteiro, né? Acordava de manhã, solta o rojão, acorda no outro dia, solta o rojão. Por quê? É isso que ele está falando, quer dizer. Então, e aí que vem a história do esquecimento. Você já imaginou se nós ficássemos o tempo toda hora ao contrário? Aí não ando, né? Por quê? Porque estava tão ruim lá agora, mas já está bonzinho do jeito que está. Nós não vamos ter a lei do progresso. Eu me acomodo e não faço mais alguma coisa. Deixa eu só responder uma. Lia, deve ser a primeira vez, e embora o pessoal está respondendo, nós não temos trabalho de carta consoladora. Na página a gente tem algumas indicações lá. Eduardo, também depois se você quiser entrar no pessoal, dá um pedido de socorro, nós estamos à disposição. E aí não é uma pergunta que o Eduardo está fazendo, alguém vai falar que eu estou respondendo alguma coisa que não é do tema, mas é alguém que está entrando pela primeira vez, não sei se isso é um pedido de socorro, mas se for socorro, nós estamos aqui, a página está aberta, tem WhatsApp, no que a gente puder ajudar. Todas as terças nós temos palestra, todas as quartas nós temos estudo e estamos à disposição. Então, antes que alguém reclame que eu estou respondendo, Eduardo, não é uma pergunta, né, gente? É alguém que está entrando provavelmente pela primeira vez e que está encontrando dentro da doutrina, alguém deve ter indicado uma maneira de estar tentando ser socorrido, ajudado. Nós estamos à disposição. Então,
fica à vontade para entrar na página no particular ou no WhatsApp, que a gente tenta, de alguma forma, pelo menos conversar. Tá bom? E, vamos lá? Comentário de Kardec. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito, e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Vamos lá? Vamos parar por aqui, né? Para a gente dar uma conversada nisso. Então, e aí já é Kardec usando todo o bom senso dele em relação. Teve toda essa pergunta, a pergunta foi para cutucar, como sempre, a resposta deve ter convencido, porque ele faz um comentário extremamente lúcido, remetendo a inteligência suprema, bondade divina, justiça divina e tudo mais, né? Então não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando forem penosas, alguma coisa de útil onde se revela a sabedoria divina. Então, que a pergunta de ontem, que você sempre faz, que a Flávia falou ontem, por quê ou para quê? Né? É isso que ele está tentando dizer. Isso que eu estou passando, em vez de eu reclamar, em vez de eu perguntar por que eu estou passando, se eu tenho a convicção de que é perfeito, então não é para que aquilo está me servindo, ou para que aquilo vai servir, é esse o comentário dele. Ele fez mais elaborado, mas é isso que ele está querendo dizer, né? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau. Por quê? Porque eu estou vivendo num mundo feliz. Isso não passa mais, aquilo que nós falamos agora, eu não passo mais a lamentar as existências, né? Aquilo tudo foi aprendizado. Aliás, eu agradeço por todos esses. Mas isso me vem. Se eu continuo tendo instinto, se eu continuo tendo essa intuição, eu continuo tendo reminiscência. Nós estamos falando da Terra, no momento que nós estamos falando hoje. Eu tenho as intuições das passadas para frente também. Qual a diferença? Que hoje, por exemplo, as minhas intuições servem para eu parar de fazer bobagem. Nas outras servem provavelmente para eu agradecer, para eu entender que isso tudo foi um aprendizado, né? Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo, o contrário, né? Que se tivesse eu suportado. Ele iria agravar tudo se eu lembrasse de tudo que eu fui. No mundo inferior, onde a violência ainda impera. Ainda impera toda. Não, para lembrar do meu passado, não, senão eu vou partir para cima, né? A reação não, né? Então, isso. Tudo que Deus fez é perfeito. É perfeito. Aliás, eu acho que é bacana quando ele fala assim, que ele, que às vezes a gente faz criticar as obras, e é como se eu estivesse querendo dizer a Deus como é que ele tem que regular todo o universo. E né? Normalmente a gente não faz eu isso. Eu quero né? puxar a sardinha para o meu lado. Tirar do seu, então, né? mas é isso que eu falo. Mal consigo arrumar esse o guarda-roupa e eu quero É. achar que Deus está errado. Esse é o nosso, né? Esse é o padrão da nossa realidade. Esse é o padrão que nós estamos encontrando. Não consigo enxergar uma semana depois o que vai fazer bem ou mal para mim, né? Porque nem tudo que a gente quer faz bem, né? Sim. Né? Só antes de continuar, só agradecer. A Angelina está respondendo para o Eduardo. Obrigado, Angelina. Não sei nem se a gente merece todos essa confiança, esses elogios, mas muito obrigado por você estar respondendo lá. O Anderson também está sempre com a gente, está ajudando a responder aqui. Nossa, deu um pulo aqui. Perder meu marido foi um aprendizado, disse, para os dois. Com certeza não foi à toa. Muito difícil a gente entender. A gente já conversou disso sobre perdas e tudo mais, mas também, se a gente puder conversar depois e tentar falar mais sobre isso, vai fugir um pouquinho mas sempre é aprendizado, nunca é castigo. Isso que é o mais importante para a gente conseguir tocar, embora seja difícil, embora a gente não esteja preparado. É o para quê? Mas o pra quê. vai voltar no que é o para quê lá. Por quê, mas para quê? Exatamente. Então vamos lá, para dar para continuar? A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente.
Em outros, exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Vamos parar aí e a gente vai falando. São dois, ele está falando de dois extremos. E a gente pode usar exemplo para a gente tentar se localizar, né? E ele está afirmando uma propriedade extremamente dura, né? De novo, lembrança de nossas individualidades anteriores seria gravíssimos inconvenientes. E aí ele foi bonzinho. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Provavelmente, na nossa situação, né, nós teremos muito mais motivos, provavelmente, de vergonha, né, de humilhação, do que de orgulho. Quer dizer, nós provavelmente, nós simples, comuns, na situação que nós estamos hoje, provavelmente não teríamos tantos motivos para nos orgulhar de atitudes passadas, até pela situação moral do planeta, né? Se a gente pensar em 200 anos, 400 anos atrás, quer dizer, qual era o que imperava, né, dentro da realidade moral do que a gente estaria vivendo, quer dizer, então provavelmente, mas ele põe esse exaltar o nosso orgulho, porque de repente dentro dessa realidade medonha, nós pudéssemos ter sido um espírito que lutou contra isso, que veio para auxiliar. Outros mais apegados à matéria, porque eu sou Porque descendente eu fui, de sim, rei, sim. eu fui rei, fui rainha, né? E aí isso me dá muito orgulho, que às vezes acerva o orgulho e Sim. perde a oportunidade de aprendizado, né? Vergonha, porque eu fiz tanto mal a você e hoje tenho que ficar aqui do seu lado. Só antes da gente aproveitar, mas isso eu tenho certeza, isso é para os três. E para um monte que está assistindo, Rodrigo e companhia. Eu acho que você que fez pra gente hoje tem que nos colocar as três mulheres tá na aqui, maioria. Então, cai lá. É difícil sem dúvida nenhuma. É isso que nós estamos falando. Não é fácil, por isso que eu falei que dá pra gente. Fácil, a gente não tá cheio. Dá pra gente conversar depois, é que é um assunto extremamente longo. Tem algumas palestras super bacanas sobre perda. Gente, queridos, tem um seminário que foi 2 semanas atrás, está na nossa página, que foi lá no Vicente de Paulo, muito legal, vale a pena assistir, tá? Deixa eu só aproveitar aqui do Eduardo, sério, só em você, amigo, ter falado sua mensagem que veio aqui, você não tem noção de que emoção, que sossego. Eduardo, nós é que agradecemos. Aí quando vem esse tipo de mensagem, a gente acredita realmente que a gente pode tentar fazer alguma coisa por alguém. Mas esses retornos realmente nos fazem muito bem e a intenção é essa, por isso que a gente tem a página e tem as transmissões. Vamos lá? Deus nos deu para nos melhorar justamente o que nos é necessário e suficiente: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos as dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais agradáveis efeitos sobre as relações sociais. Aí, vamos parar aí, deixa eu só afirmar, só antes, mas que é importantíssimo esse assunto. Lice, e aí tem gente perguntando, com certeza, né? Entra na página, porque ela está perguntando o WhatsApp. Posso até falar, mas você não vai gravar, né? Se você quiser anotar, mas entra na página do Centro Espírita Amigos do Bem, que tem o endereço, tem o link do YouTube, tem o teu telefone celular com WhatsApp, mas para quem quiser anotar é 14 99768 7957. Mas entra na página, curte e segue a página, que aí tem todas as informações, fica mais fácil para você ter outras informações ou entrar em contato com a gente. Então vamos lá, só para a gente tocar, eu falei para a gente dar uma paradinha. Se a gente conseguisse lembrar, né? Ele fala dos nossos atos, fatalmente eu lembraria dos outros. Pois é. Em relação a seria insuportável hoje. Em qualquer um. Ia ser uma guerra geral, né? Loucura, né? Não é? Nossa, Ia ser você uma guerra acha? Você tá geral. maluco Principalmente lembrando quando a gente tem a noção exata de que quem está mais próximo geralmente são as pessoas com que a gente tem que conviver. Sim. Por isso que E Deus não nos é deu, né, resgate, é aprendizado. o que é necessário. Necessário amar, aprender a suportar. Mas só complementar, porque nós quatro, olhamos para os outros rindo. Acrescentamos ainda, se tivesse lembrança dos nossos atos pessoais anteriores, teríamos
a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais agradáveis efeitos sobre as relações sociais. Só que quando nós lemos a frase, nós conseguiríamos ver os atos alheios, os outros teriam acesso aos nossos. Sim. Não ia ter equilíbrio suficiente. Né? É recíproco. Entendeu? Então assim, não, é porque normalmente a gente fala assim, nossa, se eu soubesse então, se eu pudesse ver o que o outro fez, deixa ele pra mim, né? Mas aí se eu tenho se isso Lembrei fica... do Wellington, falou assim, se eu pudesse ser filho dos meus filhos, eles iam saber como eu seria vingativo. Como eu seria vingativo. Mas, então, mas eu só lembrei, porque nós quatro, e quem está assistindo provavelmente teve a mesma reação, que, opa, então quer dizer, não é tão ruim assim, quer dizer, eu saber dos meus, tudo certo, né? Mas agora eu saber dos outros, olha que delícia. Mais ou menos. O que eu podia falar? Que fofoca. Gente, no WhatsApp, que sucesso que ia fazer isso? Facebook, Rodrigo, você estava morto. Bomba. A Dalila ia ficar sabendo de cada uma aqui, ó, que nem eu sei. Sabe aquele reizinho lá? Então vamos lá, vamos continuar. Coitado, Rodrigo. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau. É um pesadelo que eu tive. Mas já aprendi. Então, aquilo já não faz mais parte, né? Aquilo não Mas tem. aí você tem a compreensão que precisava passar e você fica feliz com a sua evolução. Com o seu progresso, exatamente. Você vê como aprendizado, não com revolta, né? O Acácio, então, ai que depressão, é bater forte de verdade. O véu do esquecimento é das mais sábias. Acácio, isso para mim eu tenho plena convicção. Por isso que outras aliás, religiões... deixa eu só, assim, se eu pudesse ter o véu do esquecimento, até de semana uns passada. anos também, Da semana passada, né? eu também já ia agradecer meus professores de primária e ginásio também. Dá um reset. Ia ter os colegas de escola, professor de primária e ginásio que ia concordar. Por se isso que eu acho que as esquecer. outras religiões estão no lucro quando eles acham que essa aqui é a única. Sim, que loucura, né? Eu não tenho que lembrar de nada, eu não tenho que pagar nada, eu não tenho... Tá tudo 10. Tá tudo... Fechou. Tá tudo 10. Vou mudar. Faz isso. Ó, mas a maioria está E falando alguém que me concorda. perdoa. E alguém me perdoa, beleza. Que é a primeira vez, olha, nós estamos com um grupo extremamente seleto na nossa página. Unânime. Porque normalmente, é verdade, né? A Só a gente quer lembrar. Não, Seja, eu não gosto. muita gente fala que gostaria de... Nossa, eu não queria lembrar, não. Tô de boa. Eu não Mas quero. eu acho que a gente fala também porque a gente tem a consciência disso Sabe aqui, por né? que eu não gostaria? Eu acho que quem tem, eu não sei, falo por mim, né? Não posso generalizar. Quem tem filho, você tem um amor tão grande por ele hoje, mas você não tem noção do que você fez pra ele ou ele fez pra você. Sim, gente, nós estamos quase encerrando. Eu só vou responder, que eu falei que não ia responder nada, mas aí eu acho que dá 395 para sempre, para frente, a gente consegue fazer a semana que vem, fica de lição de casa, a gente já viu com ela estudada. Mas eu vou responder para a Silvana o que a Marcilene deve ter comentado e eu vou dar um exemplo de novo, de uma situação, de novo, é inevitável, né? Toda semana a gente tem essas perguntas que é em relação à perda de filho, perda de ente querido, e alguém, eu não consegui acompanhar aqui, mas a Silvana está perguntando para a Marcilene. Marcilene, é verdade, quando a gente sente essa dor, o espírito dela sofre? Ela deve estar falando do sofrimento de tristeza, de choro, que alguém desencarnou. Fica pedindo, né? Então, Silvana, eu vou te falar uma coisa que eu falo para a Ana, que eu falei para o pessoal daqui também, mas para a Ana eu falei no dia, de que eu ganhei a minha existência numa palestra que eu fiz em Jaú sobre perda de ente querido. Quando terminou a palestra, uma senhora veio procurar e perguntou se podia conversar comigo e me falou que eu tinha tirado um peso de 2 anos das costas dela.
de que a família, de que as pessoas que eram próximas, inclusive as pessoas do centro, colocavam um peso extremamente grande nas costas dela, que ela tinha um sentimento de culpa muito grande por ela sofrer, por ela chorar, por ela sentir saudade. E eu não tinha falado, na verdade, o que eu falei na palestra, e super curto, inclusive, mas que serviu, como sempre, às vezes uma palavra, eu falo para Ana que, do mesmo jeito que fez tão bem para essa mulher, podia ter destruído de vez essa vida dela e essa sensação que ela tinha, né? De que, com toda a certeza do mundo, o choro de tristeza, de amor, a falta da presença física, esse sentimento de amor que é emanado na oração, na hora que você vai dormir, que provavelmente você chore por falta de quem é que você perdeu, o que vai chegar para esse espírito é a sensação de amor que você tem. Se você for toda noite chorar, se lamentar, esbravejar, xingar Deus, falar que Ele foi injusto com você, de que não é justo, isso chegar, o que vai chegar a Ele é o sentimento que você está transmitindo em relação a isso. Se o sentimento for de saudade, de amor, o que vai chegar para esse espírito é o sentimento de amor. Se for um sentimento de revolta, o que você está emitindo é um sentimento de revolta. Esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Normalmente, para você estar me falando que você sente toda essa falta, esse sentimento, com certeza, é de amor. Então não se preocupe, né? Eu acho que essa é a única preocupação que a gente tem que ter, né? Então, só para a gente encerrar, a Andréia ela falou que não vai perguntar. Não vou perguntar uma coisa para vocês, que talvez vocês possam responder bem simples, errado. Sempre que eu sonho com alguma coisa, muitas das vezes acontece, eu sonho com algo dizendo para mim sobre sonho. André, a mesma coisa, entra lá na página, que aí essa história de sonho também nós vamos ter que falar sobre, quase uma palestra, e é um assunto super interessante, um assunto que vale a pena a gente conversar. Tem um capítulo só de sonho, mas entra lá na página, na mensagem particular, que a gente tenta, de uma forma resumida, te falar alguma coisa do assunto. Gente, de novo, né, nós vamos encerrar um pouquinho antes hoje. De novo, muito obrigado pela participação de todo mundo. De novo, muita gente compartilhando. Ontem na palestra, 15 mil visualizações, quase 4 mil pessoas tiveram presente, muitos comentários, muita gente compartilhando. A gente percebe lá e vê que tem muita gente realmente compartilhando sem ser a gente. Falei ontem que nós compartilhamos 17, tinha 174 compartilhamentos ontem. Então eu sei que o Acácio compartilha muito, o Gervásio compartilha muito, a Ana compartilha muito. Tem muita gente que a gente sabe que está ajudando, está divulgando e está acreditando. E a gente fica muito feliz. Acho que outro dia, eu não lembro quem de vocês três fez esse comentário sobre as energias que as pessoas agradecem, que a gente faz no caderno de vibração e de oração. Tenham certeza absoluta que quando a gente recebe esse carinho de vocês, esse cuidado de vocês, e às vezes alguma mensagem do tipo Eduardo e um monte de outras pessoas que entram, que bacana, vou agradecer você, Roberto. Roberto está colocando à disposição um número de WhatsApp, que é um administrador de grupo do Evangelho no Lar via WhatsApp. Legal. Super legal. Então tá na página, entra lá, é 98-8439-2626. O Roberto está colocando à disposição um telefone, um WhatsApp de um grupo de Evangelho no Lar. Que joia, Roberto. E obrigado pela participação. Muito joia. Legal. Camila, que sempre está com a gente, está agradecendo. A Ana Feliciano, que sempre está com a gente também, está agradecendo. Gratidão, nós aqui temos que agradecer. Só para encerrar, avisos finais que nós não falamos no começo. Sábado, dia 17, nós temos uma palestra com a Célia Diniz, falando sobre o livro Vencendo a Dor da Morte. Está na nossa página todo o comentário, um resuminho do livro, um bate-papo. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo, das 4 às 5, a Célia vai falar do livro, depois nós temos um intervalinho e depois nós vamos fazer um bate-papo com ela, com a participação do Renato Vernaschi de Bauru,
que também é muito querido. Nós vamos fazer um bate-papo com ela a respeito do convívio dela com o Chico Xavier, dela, da família, que foram criados juntos. E quem está falando em Peda, né, acho que é bem quem está legal. falando em Peda tem na nossa página lá, além das palestras, no dia 17, o da Célia é realmente imperdível. E ela fala com uma clareza e com uma capacidade muito maior que a minha. Graças a Deus eu não tive ainda essa experiência, e ela fala de uma maneira extremamente carinhosa e que consegue realmente atingir o objetivo, que é de dar um consolo, um carinho para quem passou por essa situação. Fica o convite então, dia 17 às 16 nós vamos fazer a transmissão, e depois vai ficar também disponível na página e no YouTube. Acácio, o nome que você me pediu está no livro do Caderno de Orações. A Ana passou ontem. Quem passou ontem na palestra também já está no caderno. Quem passou hoje já vai ser colocado também. Certo? Falamos demais. Eu falei demais. Eu queria, antes da gente fazer a oração, pedir pela Sabrina, que foi uma menina aqui da cidade que desencarnou novinha. Estava enfrentando uma doença, e é uma menina muito querida, enfim. Acredito que pedir para essa mãe, né, que vai estar sofrendo bastante. Quando ela desencarnou? Antes de ontem, foi na segunda, se eu não me engano. Segunda-feira, se eu não me engano. Estava enfrentando um câncer, perdeu o nenê também, então, o nenê de 5 meses, então, esses dois espíritos que vão encarar agora essa nova jornada, né? A gente faz isso. Força pra Mas os que depois ficam. e passa o nome lá. Roberto, eu não entendi a pergunta. Se dará para ver os dois? Você está Eu perguntando não sei o sobrenome, mas do o evento? espírito sabe quem que é. Sim, nós vamos fazer das 16 às 17, vamos fazer um intervalo e retomamos a transmissão às De repente, 17. se eles quiserem ver o nosso coffee break, a gente vai fazer intervalo. Não, nós não vamos fazer. Inclusive, foi bom você ter falado, lembrei de uma coisa muito interessante. Que já está na página também, você falou do coffee break. Hoje, mais um mês, nós recebemos a doação da Leti. E eu faço questão de falar mesmo, porque se a gente tivesse mais empresas que fizessem esse tipo de trabalho, que se dispusessem a fazer esse trabalho, a gente teria muito mais gente ajudando, atendendo mais entidades, enfim. Então a Leti hoje, além dos 120 litros de leite A, que todo mês ela doa para o asilo, ela doa, quando eventualmente a gente consegue, ela doa o iogurte, mas aí depende da produção deles, da sobra, enfim. Mas normalmente, os últimos 3 meses, a gente recebeu 72 frascos, e a gente dividiu 36 para o asilo e 36 para a casa da Casa Abrigo, onde hoje são 9 crianças sem família. E esse mês eles mandaram para a gente 204 frascos do iogurte. Então a gente usou os mesmos 36, porque a validade é de 10 dias, então também não adianta muito. Nós usamos 24 para o evento da Célia, por isso que eu lembrei do Coffee Break, e os outros 144 foram para o asilo. Então essa semana, esse mês, o asilo vai ter, o iogurte vai ter 36, vocês vão ter 144 Para comer. frascos de iogurte, que independente da Leti estar ajudando, o produto é fantástico. Eu sou suspeito porque eu conheço desde a produção, desde quando foi criado, e o produto é fora do padrão mesmo. Aqui na região a gente não tem óbvio, ainda. Se você tiver a oportunidade de aliar qualidade com caridade, por favor, né? Vamos dar preferência E a às qualidade é realmente fora do padrão. É leite A, o iogurte é feito com leite A. Então, fora a gratidão, eu posso, como eu adoro leite, eu posso indicar sem medo. Vamos lá, fazer a oração final. Um monte de gente já falou tchau, já deve estar falando, os caras não param. Então vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre querido,
agradecendo por esta oportunidade de estarmos reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, que veio hoje nos trazer a justiça divina sobre as recordações do passado. Querido e amigo Jesus, como disseste, João, estivessem 2 ou mais falando em seu nome, aí também estarias. Temos a certeza da sua presença aqui no meio de nós. E rogamos, Jesus, que abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, a todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles também que não puderam participar de nossos estudos, que eles possam receber as benesses desta luz e desta paz que aqui sentimos. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos protetores espirituais e aos protetores espirituais desta casa, estendendo essas bênçãos aos nossos familiares e àqueles, Senhor Jesus, que estão anotados no caderno, em que enviaram-nos um pedido de socorro, para que eles possam, Senhor, a ser atendidos pelos vossos mensageiros de luz neste momento. Que eles se sintam aliviados, equilibrados no corpo físico e o corpo espiritual. Que haja paz em seus corações e que o amor seja a tônica de todas as vidas, Senhor, no contato com os nossos semelhantes e com o Teu Evangelho em nossos corações. Que possamos levá-lo a todos aqueles que estão ao nosso lado, compartilhando essa mensagem de amor que nos deixasse há mais de 2000 anos. Que a nossa fé possa se desenvolver, Senhor, porque um dia disseste que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos transportar montanhas. Acreditamos fielmente que neste momento cada um está recebendo as suas bênçãos e a sua visita. Acreditamos, Senhor, que esta luz vibra em todos os corações e resplandece por todo o nosso país, trazendo a paz, a esperança e a alegria a todos os corações. Que nós possamos, Senhor Jesus, unidos em um só pensamento, louvar o Teu santo nome e ao nome de Deus, nosso Pai, para agradecer-lhe a oportunidade desta vida, a oportunidade de reparação dos erros cometidos nesta e em todas as outras já vividas, que nós possamos ouvir a voz da nossa consciência e rogamos, Senhor, que nos dê sabedoria para escolher o caminho certo para a sua luz. E assim, pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade.